Bora lá, pessoal! Meu Deus! Tomar um cafezinho aqui do último gosto. Bom demais. Acompanhado da minha amiga Samela Duarte. Vamos comer um bolinho daqui a pouco aqui lá da Padaria Gerasa, que é uma super dica aí. Padaria Gerasa, o melhor pão do Vale do Aço. Esse é bom mesmo, viu? Aqui é ótimo. Tô falando sério. Eu vou comer mesmo, tá, gente? Eu não sou dessas de fingir. Pode ficar à vontade, viu, Samela? Pessoal, beleza então, certo, né? Sou Neander Tavares, o Nequinhas. Hoje eu tô conversando com a Samela Duarte. Tá ligadinho aqui, tá bonitinho. Minha amiga Samela Duarte. Ela é de Ipatinga, mas hoje você fica... Ponte, São Paulo e Ipatinga. São Paulo e Ipatinga. Mas para começar, eu quero perguntar, quem tá aqui na live gostaria de vender um pouco mais? Quem que tem vontade de aumentar o faturamento mensal, que gostaria de tomar decisões baseadas no seu gosto e não no seu bolso? Aposto que é a maioria, né? Depois que assistir, responde isso pra gente lá nos comentários. E vai sobre ter isso que a gente vai falar. E no o Avante, o ecossistema Avante, vocês vão tratar disso? Vender mais? Essa é a bandeira do Exatamente. Avante? Olha, ele introduziu assim de repente, né? Mas só para contextualizar para vocês. Meu nome é Samela Duarte. Eu sou empresária, especialista em vendas, em escala de time comercial. Já operei em diversas operações, como por exemplo, 300 franchise, Leonardo Castelo, meu acelerador de franquia do Brasil. Fui de Garueda, a terceira maior empresa no ramo imobiliário do Brasil hoje. E várias outras de grande relevância. Então, trabalhei com grandes nomes do mercado nacional. E voltei para a cidade para montar aqui um ecossistema de aceleração empresarial. Só na nossa região nós temos 52 mil empresas ativas. Nossa região é muito próspera, tem muito empreendedor bacana. Eu acredito muito na cidade, muito nas pessoas. E porque nós sempre estamos com aquele olhar meio desatualizado para o atendimento, para as vendas, para os nossos resultados, né? Então, não tem por que ser dessa forma. Por isso, estou trazendo sempre grandes empresários do Brasil para trazer para vocês aquilo que tem de mais novo no mercado quando se fala em ferramentas que podem potencializar o teu resultado. Então, nisso eu estou falando em 360. Estou falando de como contratar melhor, como melhorar a retenção da sua equipe comercial, porque vamos ser sinceros, né, Leandro? Uma demissão, né, uma contratação errada pode te custar de 7 a 15 vezes o salário de um colaborador. Você sabia disso? Então, às vezes, a empresa contrata querendo crescer e eu estou aumentando o rombo dela porque eu não sei contratar direito. Então, esse é um dos pontos que nós tratamos dentro do Avante, que é um ecossistema de aceleração empresarial. Outro ponto que nós tratamos é sobre fortalecer as tuas vendas. Não adianta você ter um produto muito bom, uma marca muito boa e não saber vender, não ter um processo que funcione para dentro do teu negócio. Então, nós trabalhamos isso encontrando qual é o método, qual é o passo a passo, qual é a trilha que o seu cliente precisa trilhar para aumentar as suas chances de venda, para aumentar a sua conversão, para diminuir seu custo de aquisição de clientes. Outro ponto muito importante, porque aí a gente vai construindo essa trilha e me fala que está fazendo sentido para vocês, se realmente são pontos importantes para dentro da tua empresa, tá? E a cada 10 que eu falo, esses são os desafios. Eu vou soltar mais 4 pontos que a gente trata dentro do Avante aos poucos com você, mas eu quero que você fique aqui e já deixe um comentário se está fazendo sentido ou não. Manda aviãozinho pra galera aí, tá bombando a live. Eu tô com problema de vista, só tem 500 e... Calma aí, deixa eu... 538 pessoas na nossa live, hein? Opa, que coisa Meu Deus. boa! Acho que vocês estão também desacostumados a gente entrar na live, né? Vou entrar aqui no ao vivo também, ó. O que você acha, né, Adi? Pode ficar à vontade. Vou entrar aqui lá pelo meu também, avisando que nós estamos online. A Samela pode... Se você quiser sentar desse lado aqui pra você tomar conta do podcast, você tá em casa. Pessoal, uma coisa que geralmente me pergunta é o que é um ecossistema de aceleração empresarial? Bom, quando a gente começa o empreendimento, na maioria das vezes a gente começa com a força do nosso próprio braço. Isso é normal, né, Leandro? É. Todo negócio começa assim. Você tá vendo isso de forma literal onde você está agora. Exatamente. Mas depois a gente vai precisar de metodologia, você vai precisar dar cada vez passos maiores, você vai precisar crescer. Nesse momento você precisa de suporte. Por quê? No empreendedorismo não é somente o quanto você acerta,
mas é principalmente o quanto você erra. Se eu acerto muito e erro muito, eu concluo no 0 a 0. Agora, se eu acerto mais do que eu erro, de fato, eu tive um crescimento. Então, a gente tem que tentar cada vez mais diminuir os nossos erros, diminuir o nosso tempo em busca do resultado, né? Porque isso sim faz com que você cresça na velocidade e na qualidade ideal para o teu negócio. E a velocidade com que você cresce, com que você inova, ainda é um grande marco, é o que vai diferenciar um bom de um excelente empreendedor, né? Entendi. Eu tava conversando com o Naldo hoje. Olá! Entrei aqui de penetra. Fala comigo, pessoal. Nós estamos ao vivo lá no Leander, tá? Canal do Nequinhas. Eu acho bonito que ela fala meu nome. É uma coisa mais rara hoje em dia é alguém falar o meu nome. Acho chique esse nome, vocês não acham, não? Neander Tavares. Mas eu estava conversando com o Naldo lá da padaria Gerasa, falando sobre a diferença de empresário e empreendedor. Eu queria que você discorresse nesse assunto aí. Qual que é a diferença de um empresário para um empreendedor? Você consegue dar um exemplo prático para a gente aí? Inclusive, esse é um questionamento muito importante, porque assim, quando você abre o primeiro CNPJ, a gente já acredita que está empreendendo, né, Neander? Eu tô no meio lá, eu sou empreendedor, esquece. Eu abri o CNPJ e já começo a usar o termo de empreendedor. Mas, de fato, a gente só consegue ter a vida de um empreendedor mesmo quando você tem liberdade, quando você consegue ter uma empresa que está organizada, que ela funciona sem você. Senão você ainda não está vivendo. A maior dificuldade é a empresa funcionar sem o dono. Hein? E realmente é uma grande dificuldade, só que é o seguinte, gente, também é uma coisa que eu gosto de desmistificar. A maioria dos coaches vão falar para você que você tem que ter um equilíbrio entre vida pessoal, profissional, saúde, espiritual e enfim, né? Nós somos seres tríades, de fato, a gente precisa buscar sempre o equilíbrio entre espiritual, né, entre a sua mente e entre o seu corpo. Isso é o fato. Mas tudo são fases, né? Quando você está abrindo uma empresa, igual a gente estava falando agora, é possível viver só a parte boa? Quando você olha para um coach falando que é isso que ele vive hoje, muitas vezes você olha para você e fala, poxa, eu não sou para o empreendedorismo, não sirvo para esse negócio, porque eu já estou aqui fazendo isso há 2, 3, 4 anos e ainda não consigo tirar 4 férias no ano, viajar para Paris todo semestre. Enfim, isso eu acredito que é muito mais de fases que você está vivendo e aquela questão que a gente trouxe é a velocidade com que você planta e colhe, né? Porque também não adianta eu demorar muito para ter um resultado. Você concorda comigo que se eu dobrar meu faturamento, mas demorar 10 anos para isso, não é a mesma coisa de eu dobrar meu faturamento em 6 meses? Meu Deus! E no Avante, a nossa promessa, inclusive na semana que vem, quem conseguir aqui me seguir, @Samela Duarte com 2 L. Segue agora aí, galera. Samela Duarte com 2 L. Tem mais de 500 pessoas ali, né? Ó. Tem. A Samela mais bonita que apareceu lá é ela. Tem o Vzinho azul lá, não tem? Verificado? Tem. Ó, semana que vem nós vamos fazer uma série de lives, inclusive vocês vão poder conhecer vários alunos do Avante que mais que dobraram o faturamento em menos de 6 meses após as nossas imersões. E como é um ecossistema, a gente não tem só imersão presencial, a gente também tem um aplicativo com diversos treinamentos para dentro do teu negócio. O primeiro passo é estar no Centro Cultural Ozzy Minas no dia 1 e 2 de março. De março. Porque nós estamos trazendo grandes líderes de mercado para estar com você e acelerar o teu negócio. Pausado e não voltou. Bom. É porque tem muita gente na live. Ah, que ótimo, né? Estamos já derrubando o Instagram. Ai. Recorde público, Gustavo. Fala comigo, Gu! Forte abraço, tamo junto. Ah, estamos bombando aí, tá Gustavo. Bombando. Que chique. Gustavo, queremos você lá no Avante, tá? O Gustavo é um empreendedor de sucesso. Ele já me falou os números dele. Fiquei com inveja dos números do Gustavo. E nós queremos ele lá no Avante, lá, se Deus quiser. E você que tá aí, o seu público com certeza vai estar lá no Avante. Ah, com certeza. Quem tá assistindo aí, com certeza. Pessoal, agora continuando o que nós estávamos falando agora. A Nayara tá perguntando o @ da Samela. @Samela Duarte. Samela Duarte, Nayara. Samela com 2 L's. Nayara Nantes. Ô, Nayara, eu vou levar ela lá no seu espaço, tá bom? Pra ela te conhecer, você precisa dar umas aulas pra Nayara. Nayara, ela é um vulcão em erupção, mas ela precisa ser controlada, porque ela tem muita mão de obra, muita demanda, mas no final das contas ela não sabe onde está o dinheiro. Um exemplo, ela tem um estúdio. Ô, Nath, tô abrindo ao vivo aqui. Abrindo o livro aqui, que é uma dor da Nayara.
Né, eu acompanho ela, ela é uma cliente minha, parceira nossa, a logomarca dela tá passando aqui. Deixa eu até clicar aqui, eu deixei só da padaria Gerais aqui, os outros vão brigar comigo. E a Nayara, ela teve essa dor no final do ano. Que ela trabalhou muito, mas no final... A padaria Gerais aqui, tá, gente, que ele tá falando, ó. Isso. Hoje ela mandou um bolo aqui pra gente. Mas no final, ela não conseguiu ver o resultado que ela queria. Olha, continuando então, até pra você, Nay, pra você que tá assistindo, entender um pouquinho mais sobre o Avante, sobre o que eu falei aqui com vocês. Então, quando a gente fala sobre vender mais, é um processo, não é uma etapa nem duas. É um contexto no geral. Então, a gente precisa passar pelo processo de seleção e recrutamento para entender como contratar mais, porque como eu falei com vocês, uma contratação errada pode custar de 5 a 15 vezes o valor de contratação desse profissional, e a gente não quer isso. É uma torneira que a gente tem que fechar, é algo que realmente é fundamental para todas as empresas e poucas, de fato, são especialistas em contratação para elas mesmas. Segundo ponto, a gente precisa entender qual é o processo comercial, qual é o passo a passo para que eu venda mais, para que essa demanda chegue até a minha loja, chegue até o meu negócio, o meu e-commerce, ela chegue até o meu inside sales, meu time comercial e converta em vendas. Como é que eu faço um cliente desejar comprar comigo mais do que eu desejo vender para ele? Existe metodologia para isso. Outro ponto que nós trabalhamos dentro do ecossistema Avante também e que nós vamos trabalhar no dia 1 e 2 de março no Centro Cultural de Minas, em Patinga, no nosso encontro presencial, é sobre números. Por quê? Para que eu tenha vendas previsíveis. Acontece com você de vender muito bem um mês, no outro mês não vender nada. É o que mais acontece, Já né? aconteceu comigo. Meus 3 piores meses são dezembro, janeiro e fevereiro. E o que fazer? Como que a gente faz para que de fato se torne previsível as nossas vendas? Toda venda é um processo, nós falamos isso aqui anteriormente. Então, existe uma matemática por detrás. O quanto eu tenho que prospectar, como tem que ser a qualidade e o esforço em cima dessa demanda para que de fato eu tenha o resultado que eu tenho hoje. Eu costumo falar, Leandro, que mais importante do que vender é a gente saber exatamente aquilo que a gente fez para chegar até essa venda, independentemente do volume. Porque se eu sei o que eu preciso fazer, eu tenho controle para colocar mais energia e vender mais. Se eu não entregar o resultado, eu sei exatamente aonde eu faltei para que isso não aconteça. Então, eu consigo ter previsibilidade e acompanhar dia a dia, semana a semana, quinzena a quinzena e mês a mês. Então, você bater meta ou não, entregar resultado ou não, passa a não ser uma surpresa mais. Porque você tem um controle a partir do momento que você tem os números. E você teve diversas chances de ter uma ação que te levasse em direção ao resultado esperado durante o período que você tinha para isso. Então, é um ponto também que a gente vai trabalhar dentro do Avante, tá? Outro ponto importante é a gestão que você trouxe, né? Da Nayara Nantes. Isso, exatamente. Porque toda empresa, ou ela quer mais clientes, mais volume, mais margem, ou mais recompra, né? Eu quero fidelizar, eu quero reter. Qual é o seu momento? Às vezes você está querendo mais clientes, mas não está sobrando quase nada de margem. Então eu vou trabalhar para colocar mais volume, aumentar o meu trabalho, não vai sobrar nada na mesa. Então primeiro olhe para dentro, feche as torneiras, aperte os parafusos certos para colocar mais energia. Você concorda, Leandro? Concordo com isso. E na questão, você falou que é muito importante saber contratar. Qual o segredo porque tá tão escasso a questão de mão de obra hoje, que eu tenho parceiros meus que falam assim, né, Quinha, eu não olho, não tô olhando currículo nem nada não. Quer trabalhar, a gente tá pegando a laço. Porque realmente tá tendo essa dificuldade de conseguir pessoas que querem trabalhar. Qual a sua dica que você dá para os empreendedores, para os empresários da nossa cidade? E o que você vai ensinar? Dá uma pitadinha do que você vai passar para eles lá no Avante. Antes até de eu responder, há quanto tempo vocês escutam essa frase que o Leandro acabou de trazer, de que tá difícil e tá escasso mão de obra boa? Acho que desde sempre, né? Desde sempre, todo dia. Se isso já era difícil antes, imagina agora com essa geração flow, pós-pandemia, o pessoal querendo trabalhar home office, né? O pessoal... Tigrinho, depois que eles inventaram que é tigrinho, o mundo tá perdido. Uma galera que tá querendo trabalhar menos horas, curtir mais, ter mais qualidade de vida, né? O esforço que se fazia antes quando a gente começava a carreira não é mais o esforço que essa geração flow tá querendo, tá desejando hoje. Então, por que eu tô falando isso? Porque aquilo que já é difícil, visto como difícil, não tende a ficar mais fácil com o tempo.
E da mesma forma, você não tende a precisar menos dessa mão de obra com o tempo. Não, você precisa cada vez mais de pessoas críticas em cima de ferramentas de tecnologia. Então, por mais que a tecnologia venha para facilitar muita coisa, eu preciso que operem ela. Sim, sim. Né? Então, se eu não me tornar especialista nesse processo de seleção e recrutamento, eu vou continuar constantemente virando refém de mão de obra. Um vendedor, às vezes, que bate meta, mas não tem a mesma cultura que eu tenho dentro da minha empresa, não posso mandar embora, porque está muito difícil contratar. Sim. Ou um colaborador que bate meta mês sim, outro não, tem dificuldade de relacionamento, mas eu tenho que segurar ele porque está difícil contratar. Antigamente, as pessoas tinham medo até de passar mal. Né? É verdade. Eu sou de uma época que... Quando eu sou dessa época. Eu vi o patrão chegando, eu já inventava alguma coisa para fazer para o cara não me ver parado. Né? Hoje em dia, não. Hoje o patrão, se você... quase que o patrão pede um atestado para você, mas não quer te perder de jeito nenhum. Bom, e como que a gente soluciona isso, então? Se a gente se tornar especialistas nesse processo de atração, de se tornar cada vez empresas mais interessantes, de tornar empresas que cada vez mais investem nesse colaborador e que tenham um processo de filtragem desses profissionais e de atração desses profissionais corretas para o negócio dele. Então, dentro do Avante, no dia 1 e 2 de março, diante de tudo que nós vamos explorar, e segura um pouquinho que eu vou revelar para vocês quem são os mentores que vão estar com a gente. Isso aí. Então, A galera... grandes nomes, nível nacional aqui para o Vale do Aço. A galera tá querendo saber. O Everton, corretor, queremos você no Avante, hein, Everton? Everton, vou te dar um spoiler. O terceiro maior da América Latina no seu segmento, tá? Então, ó... O Everton é do ramo imobiliário. Sim, ó, é um ramo que eu adoro muito, tenho vários clientes nele, inclusive. A Neximóvel de Edgar Wade, eu tive o prazer de participar do processo de fundação da empresa, junto com o Thiago e o Edgar, e em 10 meses já estava avaliada em quase 900 milhões de reais. Então, imagina, uma empresa que fez assim, só que ele faz isso com todas as empresas que ele funda. Algo diferente o Edgar sabe, você concorda? Concordo. E ele vai revelar como ele faz vendas de alto impacto, em grande volume, em pouco espaço de tempo, de forma repetitiva ano a ano, dentro dos negócios dele, para que, de fato, ele chegue a todo esse valuation que ele tem em todas as empresas, né? Tudo aquilo que você repete muitas vezes é processo, não é sorte, Isso, né? não é sorte, não. Se Depois é processo, eles falam que é sorte, né? Se é processo, a gente consegue ensinar. E ele vai vir aqui explicar no palco do Avante como ele tem todo esse resultado. Ele conseguiu fazer, né? Ele bateu um marco muito bacana de 4 bilhões de vendas no Brasil. Meu Deus. Então, é realmente expressivo. Ninguém faz 4 bi de vendas sem metodologia, sem saber o que está fazendo, ainda mais que ele sempre repete esses resultados, né? Então, ó, quem é do ramo imobiliário, venha, porque nós estamos trazendo um gigante para o palco só para conectar com você. Quais outros nomes vamos ter lá no Avante? Bom, já adiantando tudo, né? Tá dando spoiler para você. Lógico, aí. Mas a gente vai ter também o Carlos Bush no palco do Avante. O Carlos é um grande empreendedor, ex-VP mundial, sócio do Flávio Augusto, que todos conhecem também, é um nome muito forte, especialista em vendas e inovação. E aí a gente volta naquele ponto que eu estava falando antes, que a gente sempre precisa ter velocidade em inovar, velocidade em agir, velocidade em executar, e esse é um ponto muito forte do Carlos Bush. Então, esse gigante está trazendo essas estratégias para o palco, para englobar um contexto em 360 do teu negócio. Porque inovação, a gente não está falando de um setor específico, né? A gente está falando de um contexto geral. Você fala muito sobre velocidade. Você acredita que se eu errar, quanto mais rápido eu errar, talvez seja vantajoso? Porque às vezes o medroso, ele fica segurando, né? Vou dar um exemplo assim. Eu tenho uma ideia, mas ele tem tanto medo de colocar aquela ideia em prática que ele segura, ele analisa e tal. Às vezes, se ele colocasse ela em prática, dava certo. E às vezes também, se ele colocasse não deu certo, ele já pulava essa fase. Você vê dessa maneira ou você acha que a pessoa tem que ter uma certa cautela mesmo? Eu, por exemplo, eu testo. Testei, deu certo, beleza, vamos continuar. Não deu certo, amanhã eu já estou mudando. Sim. A única coisa que eu acho desperdício de energia e de tempo, tá? E aí eu quero ouvir a opinião de vocês. Tem muita gente que é volátil demais. Ele não tem um objetivo final em questão. Ele tem várias ideias e ele está querendo ter uma sorte de uma delas dar muito certo. Sim.
não existe essa sorte de dar muito certo. Eu costumo falar até para o meu filho que o grande perdedor é aquele que desiste primeiro, né? Então, quanto mais você insiste, né, mais chances tem de dar certo. Quem ficou milionário de um dia para o outro e não ganhou na Mega Sena, né? Geralmente a pessoa teve que plantar, ela teve que insistir, e aí, depois de alguns anos, ela colheu o fruto. Ela teve a sorte de dar certo. É o processo, né? Então, um ponto não é ter 1000 ideias, né? Você ter um objetivo e você, sim, ter opções de processo que te aproximem dele. Porque nem todo processo, né, é o primeiro que você vai trilhar que vai te levar de cara. Sim. Às vezes você vai trilhar... É sobre isso que eu tô te falando, né? Você tem uma meta, você tem o carro, você tem o carro para chegar naquele destino, vamos falar assim, mas você tem vários caminhos, né? Aí você arrisca um caminho, não dá certo. Então, porque às vezes a pessoa ela desiste quando tá quase chegando lá, né? A gente vê muitas pessoas desistindo. Sim, né? Sim. Olha, mas vamos ser bem sinceros. A pressão de empreender, ela não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um mesmo. Realmente você tem que querer, você tem que acreditar quando ninguém acredita mais no teu sonho. É isso que é de fato empreender. Nem tudo vai dar certo, mas concluindo o que você tinha me perguntado, antes de você testar qualquer ideia, antes de você executar qualquer ideia, traga números e embasamento para elas, para não se tornar só achismo. Por mais que às vezes só você confia naquela margem, mas você sabe, tem convicção de que você consegue executar. Mas trace pelo menos, sabe? Por que eu estou trazendo isso muito? Porque muitos negócios são prejudicados pelo próprio dono. Às vezes o dono é muito criativo demais, mas não consegue ter resultado na execução porque ele não teve o mínimo trabalho de ir lá e olhar uma viabilidade. Sim, tá? sim. Então, assim, desenha pelo menos uma viabilidade daquilo ali antes de você executar para que você não fique errando o tempo todo também. Porque a gente precisa acertar mais que errar, né? Então, mesmo que eu tenha vários erros rápidos, isso perde energia, você perde tempo, você perde o emocional, não só o seu, mas da sua equipe também. Você acaba perdendo credibilidade, né? Então, a gente não quer isso no negócio. Bacana demais. O Everton Santos falou que precisa conectar com a Samela Duarte. Vamos junto. Bora fazer a conexão. Já me manda um direct lá, @Samela Duarte, Samela com 2 L's. Ô Everton, vamos no Avante. Vamos no Avante. A Nayara falou que você falou tudo. Você dá algum treinamento agora? Estamos em ano político. Se tiver um vereador e um candidato a vereador, você consegue fazer uma previsibilidade para ele? Olha só, o que mais aconteceu comigo nessas últimas semanas, vou abrir meu coração para você, é ser procurada por partidos, por candidatos, pré-candidatos. Minha mãe vai ficar rica esse ano. Já é rica, agora acabou, irmão. Mas o que acontece, gente? Nós somos focados em aumentar a venda do seu negócio. Tá? Menina então, dela acabou de falar aqui que ela é milionária. Meu Deus. Em relação a isso... Glória, a gente trabalha para isso, né? Recebe em nome de Jesus. A gente trabalha para isso mesmo. A gente trabalha para ser bem-sucedido, para ter liberdade financeira, para transformar as nossas vidas e transbordar e transformar a vida das outras pessoas também. Esse então, é o caminho. Transbordar. Você falou dinheiro é maravilhoso, a gente não pode reclamar de tudo que a gente conquistou, mas talvez a maior conquista de todas é esse prazer de estar beneficiando outros, de ver transformação, de passar, às vezes, na porta de um restaurante e falar, nossa, ali, ó, já ajudei. Tem um dedinho meu ali. Acho que não tem nada mais gostoso. E o seu nome também, né? Sim. Porque a partir do momento que você está ajudando outras pessoas, o seu nome também passa a ser um nome querido, um nome próspero, abençoado. Com certeza. Verdade. Bom, mas voltando ao assunto, nós focamos nos negócios, pessoal. Por enquanto, nós não focamos, não atendemos a área política, tá? Mas a procura sempre acontece, abertos à parceria, sempre abertos à conexão, mas atuando diretamente nos negócios. Tô perguntando porque tem alguns políticos assistindo e eu tenho certeza que tá passando na cabeça dele. Será que essa mulher não me ajuda a ser eleita? Não. Podem contar conosco, todos vocês, contem conosco. Ô, Samela, vem da nossa cidade, é o amor da minha vida, esse lugar. É mesmo? Nossa, eu gosto demais. Você tem pretensão? Você nunca pensou em política, não? A Samela? Eu já tive alguns convites, mas não é o objetivo no momento. Sim, sim. Eu não falo de futuro, tá? Futuramente pode acontecer. Agora espera aí, tá bom? Tem um convidado especial aqui, que é o Noah. E ele tem vez no nosso podcast. Vamos fazer um Pod Kids com o Noah. Aí vai quebrar tudo aqui.
Aí gosta de uma câmera, menina. Bom, Mas aí, vamos continuar o seu raciocínio. É, A questão dessa previsibilidade aí. Se eu quiser. É muito. Assim, eu acho fácil falar, né? Eu acho muito bonito quando a gente fala dos números, né? Mas existe uma grande dificuldade de colocar isso em prática. No Avante você vai ter uma parte lá que vai da teoria para a prática mesmo ali, para a pessoa ótimo. conseguir fazer um treinamento e realmente sair dali com essa certeza que vai dar certo. Excelente pergunta. Quando tudo que a gente não conhece, o novo, parece muito complexo, Sim, né? sim, Parece muito sim. difícil. Como que ele se torna mais fácil? A partir do momento que começa a ser mais natural para você, você começa a ver aquilo com recorrência. Então, às vezes, no primeiro contato, você vai ter uma certa dificuldade para tornar aquilo uma realidade para o teu segmento. Por que nós temos o Ecossistema Avante, que é a nossa plataforma de treinamentos? Porque dentro do Ecossistema Avante a gente consegue ter vários exemplos para vários nichos, várias aulas, ensinando a montar, ensinando como estruturar no teu segmento, para o teu negócio. Hoje nós já atendemos assim quase que todos os segmentos, indústria de petróleo e gás, que foi a mais diferente que a gente já atendeu. Que isso, Nós sério? já atendemos lojas, rede de lojas, e-commerce, marcas próprias, de tudo que você imaginar, nós já atendemos, graças a Deus, né? Em restaurantes, enfim, em vários segmentos. Quando a gente já tem um escopo que a gente já está habituado a colocar e a performar, a O que gente seria para os leigos que estão assistindo e para o Nequinhas? O que é um escopo? é um modelo padrão que a gente faz e está acostumado a estruturar. A gente coloca um modelo padrão e a partir do momento que você entende ele, a gente começa a trazer características do seu negócio. Entendi. Então, é por etapas que você aprende a ter um controle 100% dos números do teu negócio. Não é complexo, mas é por etapas. Então, às vezes, você hoje não tem nível nenhum de números para tomada de decisão. Por exemplo, olha, eu vou dar um exemplo para vocês muito comum. Eu tenho uma rede de óticas, que é um cliente meu. E ele não sabia hoje, por exemplo, quantos convites a ir na ótica visitar ele teria que ter para que, de fato, ele tivesse visitas na loja o dia inteiro. E quantas visitas, quantas pessoas dentro da loja você precisa ter para que, de fato, você tenha X vendas no dia. Qual é o ticket médio da sua loja por cada venda e por cada vendedor? Existe um percentual diferente de conversão de cada vendedor? Existe algum vendedor que é melhor em prospecção, trazer pessoas para a loja? Existe um que ele é muito bom em prospecção, mas ele é ruim em reunião. Traz muito volume de pessoas, mas essas pessoas não efetivamente vão visitar a loja, só tem o telefone. Sim. Existem percentuais diferentes de conversão em qualquer Só faz segmento. zoeira, esse aí só faz zoeira. Só que existe muito isso. Só que, olha, dentro da tua loja, às vezes, tá tendo muito oscilação e você não tá vendendo mais porque você tá perdendo dentro daquilo que você já faz. Então, a gente não fala de fazer mágica para você vender mais. É você olhar para aquilo que você já faz, entender o que você faz certo e potencializar. Entender onde você tá perdendo margem, onde você tá perdendo conversão e, ajustar os parafusos. Se você fizer isso, você já aumenta muito as suas vendas. E aí, nós entramos com outros pontos, como, por exemplo, um mentor que chama Carlos Pio, que é um especialista em posicionamento de marca no digital, em vendas pela internet. Hoje, no próprio Instagram dele, ele vende mais de 10 milhões por mês. Ele é dono, sócio de uma agência chamada DL, onde ele ajuda outras marcas, lojas e em vários segmentos a venderem também pelo digital. Ele vai vir aqui para Ipatinga pela primeira vez para ensinar diretamente para vocês como aumentar os canais de venda. Então, às vezes, você só vende lá para quem entra dentro do teu negócio. Mas como que eu sou forte agora em outro canal também? Como eu adiciono? Olha, Samila, mas eu não trabalho no offline. Estamos trazendo Edgar Ueda. Como se posicionar no offline? Quais estratégias que realmente geram impacto, geram venda, trazem posicionamento para a tua marca? Então, a gente está trazendo vários mentores que eles se complementam. Sim. Por exemplo, tem um outro mentor que nós estamos trazendo, que é o Jonathan. O Jonathan, ele é um dos maiores investidores no Brasil hoje, então ele investe em diversos negócios, em vários segmentos completamente diferentes. Tem muito sucesso em todos eles, inclusive um hotel que ele comprou recentemente, agora foi eleito como um dos melhores hotéis do mundo no Brasil, em Gramado, imagina. Então, assim,
É reconhecido como ser um dos maiores nomes na tecnologia no Brasil. Então, imagina, de 8 a 80, porque ele é um grande visionário investidor. Ele está vindo justamente para complementar essa visão de canais. Porque para cada tipo de negócio dele, os canais de aquisição de clientes e de venda são diferentes. São diferentes. Mas como eu amplifico os meus canais de venda? Agora, vamos simplificar, né, Ander? Se você não aprender nada de novos canais, mas aprender a fechar as torneiras que tem dentro do teu negócio e a fazer mais com aquilo que você já tem, faz sentido para você? Já Isso é eu tô um falando, avanço, né? Isso eu estou falando sem aumentar o seu investimento, se aumentar R$ 1 de investimento por mês. Eu estou falando sem aumentar suas horas de trabalho dentro do teu negócio. Faria sentido para você? Seria só melhorar o meu arroz com feijão, no caso, né? Sim. Bacana. Você viveu uma experiência um dia desse, se eu não me engano, foi ontem, eu vi você postando, você num determinado restaurante, e a galera no celular. E é uma dificuldade, é uma dor que os empresários, os comerciantes, hoje eles sofrem com isso, porque muitas vezes o cliente quer ser atendido e o funcionário está no mundo da lua, né? Às vezes um simples oferecer um café para o cliente, o funcionário não consegue. Eu não vejo que a solução seria proibir o celular, mas qual solução, por exemplo, você traria para aquele estabelecimento ali, que você que viu a situação? Bom, vamos pensar o seguinte, olha, é sempre os detalhes que fazem com que você perca o cliente ou perca a fidelização dele. Porque às vezes ele pode até concluir o jantar ali, mas nunca mais voltar. Sim. Ou ele conclui o jantar ali e toda vez que alguém menciona o espaço, ele fala, não vai. Porque vocês já repararam que a facilidade para eu recusar e falar para a pessoa não ir é maior do que eu falar para ir? Sim. Às vezes eu não vou falar para você, você vai sair hoje? Nossa, passa em tal restaurante que ele é muito bom. Às vezes eu não vou falar, mas você vai falar, nossa, eu vou sair hoje. Olha, não vai em tal lugar, hein? É mais fácil a pessoa denegrir do que ela elogiar. Então, sempre a nossa conversão ela está atrelada a detalhes. Presta atenção nessa frase, tá? Encurtar processo em vendas é encurtar resultado, é encurtar conversão. Então, em vendas, eu preciso prestar atenção nos detalhes. Eles vão tornar os processos um pouco mais longos? Talvez sim. Talvez você vai gastar mais energia. Mas é isso que vai te dar a máxima conversão, fidelização e recompra do teu cliente. Nesse caso, especificamente, dos colaboradores mexendo no celular. Imagina só o que aconteceu. Um restaurante com culinária maravilhosa, você senta para pedir um drink, eles estão no celular e não percebem você chamando. Isso é comum aonde vocês trabalham? Isso é comum em grandes marcas? Você já chegou, talvez, no McDonald's e a atendente estava mexendo no celular e não te atendeu? Não, não existe. Não existe, né? Não. Você já chegou, talvez, como que chama aquela rede famosa que tem aqui mais próximo em Belo Horizonte? Mas no Outback. E eles estavam mexendo no celular e não podiam te atender? Não. Isso jamais acontece. Agora, no horário de intervalo, eles podem sim ir lá no vestuário, pegar o celular e conversar. Então, por que não ter regras claras? Agora, um ponto importante. Alinhamento de expectativa do colaborador. Às vezes você vendendo a sua melhor faceta. Eu sou perfeito, trabalhar aqui é descolado, é divertido. Você tem liberdade, mexe no seu celular, tira foto com os clientes. Legal. Mas na prática, isso é produtivo para o meu negócio? É longínquo para o meu negócio? No meu ponto de vista, ter um atendimento como aquele que eu postei ontem, inclusive tem até um vídeo sobre, depois eu posso postar para vocês também. Isso não é saudável para o negócio. Às vezes a própria dona, às vezes o dono está querendo vender mais e não sabe por quê. Vou te dar um outro exemplo. Uma cafeteria tem um grande diferencial. Ela assa o pão de queijo na hora. Sim. Tá? E aí na hora que o atendente vai falar isso pro meu cliente, ele fala assim, isso eu tô contando um caso real, tá? Uhum. Fala assim, olha, você vai pedir o pão de queijo? Ótimo, olha, ele vai demorar uns 15 minutos, porque a gente assa na hora. Eu queria dizer que assa na hora como se fosse uma vantagem. Eu falei como uma vantagem ou desvantagem? Desvantagem. Então, são detalhes. Às vezes é na forma como você fala. Às vezes é para onde você olha. Qual seria a melhor forma de falar? Essa do pão de queijo, por exemplo. Como você... Fale que assa na hora. Se é interessante para ele. Olha, você sabia que o nosso pão de queijo assa na hora? Sem falar o tempo. Não precisa falar o tempo por enquanto. É ótimo, que legal. Olha, então ótimo. Daqui 15 minutinhos eu já trago ele quentinho para você. Falei a mesma coisa, falei de formas diferentes. Primeiro eu tive uma validação, uma aceitação e depois eu informei. Então, nunca comece pelo ponto negativo. Hoje, um vendedor meu estava respondendo uma cliente e eu estava do lado e eu vi e ele respondendo assim, olha, infelizmente não temos, mas
Não, calma, comece pelo positivo, depois você explica. Porque toda vez que você coloca um mais no meio, a pessoa só lembra do que você colocou até ele. Então você colocou um ponto negativo, fixou na mente dela. Legal, hein, galera? Ó, não coloque o mais. Coloca o contrário, fala o positivo primeiro. Então, olha, temos outra coisa, olha, nós temos essa condição aqui, tal, encerrou. Entendi. Então, eu não precisei falar o negativo para ele, falei o positivo. Quando eu falar o negativo, ele nem tá importando mais, porque eu já falei o positivo para ele. Você tá entendendo? Entendi. Então, a forma de se falar, a forma de atender, como nós conversamos aqui dos atendentes, as regras claras dentro do negócio para os meus atendentes, isso muda completamente o jogo. Vender é dom ou vender é técnica? Olha, vender é 100% processo, sabe? Você pode aprender. Ninguém nasce sabendo vender, mas nasce precisando vender. Alguns, com feeling, apanhando, vão entrando numa metodologia própria. Sabe aquele filho? Sempre tem um filho que negocia melhor com o pai do que o outro? Sim. O que ele faz? Ele se conecta melhor com aquele pai para convencê-lo. Uma venda nada mais é do que isso. Primeiro eu preciso me conectar, eu preciso entender você. E depois, no final, você vai querer comprar comigo, certo? Então, se você for muito bom em conexão, você vai ter mais resultado em venda. E isso é completamente possível de ser aprendido. Mais uma vez, ninguém nasce sabendo vender. Todo mundo nasce precisando vender. Outra coisa que eu acredito que erros, né, que os vendedores cometem é sobre falar muito. Qual que é a sua visão sobre isso? Que os vendedores, a grande maioria tem a ilusão que ele precisa falar muito para te convencer a levar aquele produto e talvez ele não te ouve para realmente te oferecer um produto que vai ali, porque querendo ou não, um vendedor ele nada mais é do que um solucionador de problemas. Né? Isso, eu preciso ouvir a sua demanda para me solucionar o seu problema. Exatamente. Olha, o que acontece, né? Todo mundo gosta de falar de si, sabe? Quando você senta na frente de um psicólogo, é confortável abrir o coração, é como se amenizasse aquilo, né? Sim. Então as pessoas têm sempre essa vontade de falar, por mais que elas acreditem que não, né? Já fui na academia, o personal... Um dia eu tava na academia, contando um caso real também, que eu gosto disso. E aí o personal virou pro... Nós vamos ter um quadro aqui no canal do Nequinhas, os causos de Samela Duarte. O personal perguntou pro cliente novo na academia assim, você já treinou antes? Eu acredito que ele estava ali fazendo um diagnóstico para entender se a pessoa conseguiria ou não fazer o tempo de esteira que ele ia colocar. E aí a pessoa danou a falar da vida, porque parou, e quanto tempo começou, e quando era. Enfim, ele fez a esteira, mas contando o resto da vida dele. Como eu estava fazendo escada do lado, ouvindo de cima, eu ouvi a história inteira. Na hora eu só pensei assim, pois é, olha, como as pessoas gostam de falar de si. Foi o que eu pensei, isso é normal. Então, se você faz as perguntas certas, o seu cliente vai entregar para você na mão aquilo que ele precisa comprar para que você venda para ele um produto personalizado, por mais que seu produto já seja formatado. Por quê? Todo produto ele tem 360 graus, mas o único grau que importa é o de ótica do meu cliente, aquilo que faz sentido para ele. Então, se eu tenho 10 minutos, que seja 10 minutos voltados para aquilo que importa para ele. Se ele tem 20, que seja 20 minutos voltados para aquilo que importa para ele. Mas como que eu descubro quais são o grau? Qual é o grau? Qual é a parte? O que é importante para ele ouvir? Entendi. Se eu escutei ele primeiro. Se eu inverter isso, eu vou investir meus 20 minutos falando de 360 graus do meu produto, que não faz sentido, do meu serviço, que não faz sentido. E eu vou estar investindo menos tempo naquilo que de fato tem peso para a tomada de decisão dele. Então, você quer converter mais, escute mais. Né? E isso automaticamente significa falar menos. Só que não são qualquer pergunta e não é de qualquer forma. Né, para que a pessoa se sinta livre, aberta, e ela se abra com você para contar qual é a situação, qual é o problema, quais são as implicações da necessidade dela, a gente precisa fazer as perguntas certas, e para isso tem metodologia, que também ensinamos dentro do Avante, no dia 1 e 2 de março, no Centro Cultural de Minas. Pessoal, começa numa sexta-feira, porém começa às 18 horas, então não atrapalhe o seu dia de trabalho, tá? Não atrapalha. E no sábado, começamos 9 da manhã e vamos até às 17 horas, com pausa para coffee, com pausas para almoço.
O Centro Cultural de Minas é dentro do Shopping Vale do Aço, então você não precisa se locomover para poder almoçar, para poder fazer um lanche. Você vai estar se conectando com 700 empresários que vão estar na tua turma. Network Temos grandes nomes de peso. É mato. Mas mais do que isso, você vai estar investindo tempo no teu negócio. Tem quanto tempo que você não para, de verdade, para olhar para os pontos fracos e ajustar? Há quanto tempo você não para que, de fato, você exerça algo de diferente? E olha, você não precisa aprender 100% do que a gente vai ensinar. Se você aprender uma metodologia lá e aplicar, eu garanto que você muda o seu resultado. É isso aí, pessoal. Uma última pergunta que eu sei que... Gente, o tempo da Samela é muito corrido para me trazer. Aqui eu tive que subir no monte 7 dias direto e pedir para Deus preparar... Hoje tem um encontro de Mastermind daqui a pouco com empresários que eu assessoro de perto. Isso. Outro erro que, pra gente fechar a entrevista, outro erro que as pessoas cometem, Sandra, é falar o preço antes da hora. Muito comum. Qual que é a técnica que você pode nos ensinar aí? Ótimo. Sabe o que acontece? Vou falar. Acho que a pessoa, ela desacredita tanto no produto dela que ela tem que falar o preço logo. Maravilhoso, tá? De novo, agradecendo a padaria que mandou esse mimo pra gente. Padaria Geraz, a melhor do mundo. Obrigada, muito bom. De maracujá, delícia. Bom, o que acontece? Às vezes o cliente ansioso, e a gente se coloca no lugar do cliente, nós também somos assim, na correria do dia a dia, você já manda uma mensagem querendo saber o preço. Você não pode deixar de responder o cliente, você não pode fingir que não entendeu e mudar de pergunta. Então, o que eu aconselho quando acontece isso com você? Condicione a resposta. Você precisa levar o cliente para a primeira etapa do teu processo de vendas. Qual que é a primeira etapa do processo de vendas? Quebrar o gelo, se apresentar para o cliente, criar uma conexão e seguir por uma metodologia de spin selling, por exemplo, tá? Vamos entender qual que é o processo ideal para o seu negócio. Se eu sei para onde eu tenho que levar ele, fica muito mais fácil saber o que eu preciso fazer para isso. Mas essa dica aqui, ó, é fundamental. Condicione. Por exemplo, olha, João, eu entendo a sua ansiedade em saber o preço, inclusive eu já vou te passar, porém, para não correr o risco de eu te passar um valor de algo errado que não se encaixa exatamente naquilo que você precisa, me responda por gentileza e leva para a metodologia que você precisa. Você viu que eu condicionei? Sim, sim. A pessoa com medo de receber um valor acima do que deveria ou um valor que não se adeque, ele já vai falar o que ele realmente quer. Sim. Ou preço por preço, ninguém quer. Vocês concordam que preço por preço ninguém quer? Eu não quero saber se é R$1.000, sendo que não é um negócio pra mim. Sim. Eu quero um shampoo. Eu não quero um preço por preço. Eu quero o preço do shampoo que faz sentido com o meu cabelo. Eu quero um serviço de estética, uma limpeza pro rosto. É um exemplo. Promoção shampoo R$9,99. Mas aí você precisa saber se aquele shampoo atende o seu cabelo. É isso que você quis dizer. Não então, exatamente, porque nesse caso já tem o preço, né, gente? Estou falando no caso assim, ó. Mas porque aí a questão Mas aí a questão do meu preço não teve importância. Porque pode ser de graça, não faz sentido pro seu cabelo, você não vai usar. Sim, claro, com certeza. Mas principalmente o que acontece com vocês, que é a pessoa perguntar o preço pra gente quando ela só quer saber o preço, né? Que acontece bastante. Sim. E é uma dúvida muito comum. Condicione o preço para dar uma resposta assertiva para o cliente. Então, não pode deixar de responder, não pode deixar no vácuo, mas você pode condicionar para segurar a atenção do cliente, engajá-lo e levá-lo para a metodologia, para você extrair dele o que você precisa para vender o ideal para ele, né? Bacana. Ô, Samela, você tem alguma tecnologia, você vende algo do tipo assim para os clientes? A questão de, você falou muito aí, de não deixar o cliente no vácuo. Hoje ainda tem pessoas que atendem ali no manual, o WhatsApp, por exemplo. Você tem alguma ferramenta desenvolvida por vocês ou você tem parceria com alguma empresa dessa área aí que, vamos falar assim, faz esse funil de vendas e realmente vai trazer aquele que realmente quer comprar para um atendimento pessoal? Pessoal, ó, eu realmente preciso ir, que eu tenho outro compromisso. Eu adorei conhecer vocês. Me sigam lá em @SamelaDuarte com 2 L's, tá? Samela Duarte com 2 L's. Mas para concluir a pergunta do Neander, que é bem conveniente. Muitas pessoas perguntam, Samela, o que é um CRM? Como configura? Você tem? Você me indica? Samela, conversas no WhatsApp, eu quero gerenciar. Como é que eu faço? Né? Eu tenho que comprar um telefone para todo mundo e não tem. Samela, sistema de telefonia, o que você indica? Como é que eu gerencio ligações da minha equipe? Bom, nós temos grandes parceiros, inclusive quem estiver no Avante vai ter uma condição especial para contratar as ferramentas que eu utilizo para gerenciar
dezenas de operações no Brasil inteiro hoje. Então, se você quer ter acesso às melhores ferramentas do mercado, esteja lá. Você vai conhecer o CEO, inclusive ele está vindo de Nova York no dia 28, e ele vai vir direto para cá para nos homenagear, né? Graças a Deus, e também para conhecer vocês. E ele vai explicar um pouquinho mais sobre a ferramenta que nós utilizamos e que une tudo isso, tá bom? Então, vocês querem saber um pouquinho mais de tecnologias que podem aumentar a sua conversão, que podem deixar a sua operação mais inteligente? Dia 1 e 2 de março, no Centro Cultural Uzi Minas. Sam, eu não entendi nada, quero entender se faz sentido para mim, para o meu negócio é pequeno, faz sentido? Faz sentido. Sam, meu negócio já é grande, tem algo para mim lá? Tem sim. Porém, são produtos diferentes, formas diferentes de atender você. Por isso, eu recomendo que você me siga no Instagram, mande um direct, que a minha equipe vai te responder. A gente vai tirar todas as suas dúvidas. Gente, lá, free, tá? A gente ajuda vocês a fazerem de tudo. Então, manda uma mensagem lá no direct. Bacana. Meu amigo Valtinho mandou ali, ó, a ferramenta é o Aspeed. O Valtinho trabalha com isso. Valtinho, queremos você no Avante, hein? Fazer conexão de você a Sandra. Pessoal, obrigado pela paciência de vocês aí, né? Por vocês estarem conosco aqui no nosso podcast. Hoje foi um podcast um pouquinho mais rápido, não chegamos nem a 1 hora de podcast, mas devido ao trabalho e a aceleração da Samela. Mas nós fizemos questão de estar aqui com vocês, tá? Com certeza. Não abre mão. Se o Nequinha quiser, aí ele me chama novamente, como eu tenho prazer de vir. Vou chamar assim. A Sam vai vir aqui pelo menos uma vez a cada mês. Ó, o que vocês acham? Não, o que vocês acham da gente fazer pílulas de vendas? Fazer pelo menos um programa por mês ensinando vocês a venderem mais. Se vocês votarem aqui, comentarem, a gente pode fazer, hein? Vou fazer uma enquete, então. Pílulas de venda. Coisas básicas, fundamentais, uma vez no mês, pra acordar seu time, pra treinar, motivar. Coisa assim, energia lá em cima. Eu gosto de grito de guerra pra lá, né? Top demais. Pessoal, brigadão. Tamo junto, Sandra. Mais uma vez, beijo, obrigado. Foi um prazer, Deus pessoal. Deus abençoe sua vida. E... Padaria Gerasa, obrigado pelo mimo que nós vamos comer agora. Forte abraço, tamo junto e valeu! Tchau, tchau!